Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Estamos com mais um ateliê de literatura e outras linguagens, nosso evento aqui formativo, com a participação de mestrandos e mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a participação também de estudantes de iniciação à docência, bolsistas CAPES, do Núcleo de Iniciação à Docência da UFRPE, Núcleo de Letras Língua Portuguesa, estudantes também da graduação que estão aqui conosco, da licenciatura em Letras. É um prazer estarmos aqui hoje com o nosso segundo ateliê, a linguagem marginal e o lambe-lambe como expressão cultural, da nossa querida mestranda Wiliane Tainara de Andrade Ferreira, que estará conosco aqui compartilhando as suas vivências, as suas experiências nesse processo. O nosso ateliê de literatura e outras linguagens surge como esse espaço de trocas, de pesquisas, trocas e compartilhamentos, entendendo essa diversidade no campo artístico literário, entendendo a literatura em sua dimensão plural, em articulação com outras linguagens. Então, é um espaço aqui de compartilhamentos de pesquisas construídas, sobretudo, no âmbito da disciplina de literatura e outras linguagens, mediada por nós, dentro desse contexto aqui do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Cícero Leonardo Siqueira da Silva será o nosso mediador. Cícero é mestrando também do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atua na linha de pesquisa Recepção Crítica da Prosa Machadiana nos 800, é pós-graduado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem pós-graduação em Língua Portuguesa, Morfossintaxe pela Faculdade Iguaçu, pós-graduação em Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade Iguaçu, graduado em Literatura em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, nossa querida UAST. Estudante também da licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Cariri, atua como professor de língua inglesa no ensino fundamental nos anos finais e faz parte do programa de residência pedagógica da UAST e UFRPE. Cícero, seja bem-vindo ao nosso ateliê. Vou passar para você fazer a apresentação da Wiliane. Fica à vontade, Cícero. Vocês estão escutando? Sim. Bom dia a todos. Bom dia aos estudantes também da graduação. Apresentar aqui a vocês o Wiliane Tainara de Andrade Ferreira. Ela é graduada no curso de licenciatura em Letras, Português e Espanhol, pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, mestrando em Estudos da Linguagem pela UFRPE, Progel, cursando especialização em Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas pela UFPE, especialista em Estudo da Linguagem e Formação Docente pela UFRPE, graduada em segunda licenciatura em Pedagogia pela Unify e pós-graduação em Teoria Literária e Produção de Texto pela Unify. Professora e atualmente ela atua como professora de língua espanhola e língua portuguesa, né? Estou tendo o prazer de estar estudando com a Iliane, bastante dedicada, ok? E muito estudiosa também. O ateliê dela, o título é A Linguagem Marginal e o Lambe-Lambe como Expressão Cultural. Pode iniciar, Iliane. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar com vocês para o nosso segundo ateliê. Então, o meu título, né, a minha temática é a linguagem marginal e o lambe-lambe como expressão cultural. Tu passa, por favor, Cícero? Passo sim. Então, para a gente começar a refletir, eu já trouxe essa imagem de cara para vocês, para a gente pensar um pouquinho, né? Se essa frase, ela tem contradição na opinião de vocês. Vocês não precisam responder, podem reagir com legal ou talvez não. Se na opinião de vocês, seja marginal, seja herói, tem alguma contradição, ou se para vocês tem coerência, tem significância. Então, assim, se vocês puderem colocar um legal, tem coerência essa frase para vocês, seja marginal, seja herói, ou para vocês não tem coerência, no caso, vocês colocariam legal para baixo. Tu pode passar, Cícero? Eu vou voltar para essa imagem
Mas, primeiramente, a gente precisa saber o que é a etimologia da palavra marginal, né? A palavra marginal tem sua origem no termo latino marginalis, que significa aquele que está à margem, relativo à margem, ou que pertence à margem. Essa palavra ela deriva do margo, que significa beira ou limite em latim. Então, passa, por favor, Cícero. Então, aqui a gente vai fazer a pequena distinção ou enorme distinção entre marginal e marginalizado, né? Marginal que trouxemos, né, a etimologia da palavra, e marginalizado que vai ser aquele excluído, né, que vai ter sinônimo de criminoso, de bandido, ou seja, que ele está excluído da sociedade. A gente usa, não anda com fulano, pois ele é marginal, ele é marginalizado. Mas o marginal, como vimos na definição anterior, podemos ver que é aquele que está à beira, que está no limite. Então, volta lá para aquela primeira imagem, Cícero, por favor. Então, seja marginal, seja herói, aqui quer dizer que seja livre, seja contestador, seja independente. Era isso que os artistas marginais, eles faziam naquela época. Então, seja marginal, seja herói, traz uma ideia de liberdade, uma ideia de independência. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu fiz associação com Lampião, porque Lampião ele tinha essa contradição. Para muitos, ele era um ser, ele era um herói, mas para outros ele era um marginal, ele era considerado um bandido, um foragido. Então há essa contradição na sociedade dessa palavra, né, do marginal que associam com a marginalidade, com o marginalizado. Tu pode passar, por favor? Então, aqui a gente vai trazer como surgiu a poesia marginal, né? Eu dei uma olhadinha nesse artigo e ele é bem completo no sentido de trazer tanto o surgimento, quanto a definição, quanto tudo o que a gente precisa saber em relação à poesia marginal. O surgimento da poesia marginal foi o resultado de uma maturação estética que tem sua origem no modernismo de 22, encabeçado por Oswald de Andrade e sua produção contínua de poemas curtos, paródicos e coloquiais, concomitante com a sobrevivência da anarquia estética do dadaísmo avassalador de Marcel Duchamp. Tu passa, Cícero, por favor? Então, trazendo à tona alguns tópicos do que a gente poderia falar sobre a poesia marginal. O que é a poesia marginal? Quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que eles limitam um pouco. Limita no sentido de fala que foi uma manifestação literária que ocorreu na década de 70. Em outros sites, a gente percebe que fala que foi uma manifestação sociocultural. Mas ao decorrer desse ateliê, vocês vão ver que a poesia marginal, a linguagem marginal, ela tem muito mais amplitude do que podemos perceber. Então, o contexto histórico. A poesia marginal ela já surgiu durante a ditadura. Né? Estava acontecendo a ditadura, para alguns regime militar, para outros ditadura. Então, assim, foi em 1970. E esse período era um período de censura. Então, assim, os artistas da época, não que eles estavam contra a ditadura militar, mas eles tinham a ideia de uma contracultura. Eles iam por outro lado, eles queriam manifestar a arte que eles produziam. E as principais características desse movimento sociocultural, dessa manifestação literária, vai ser uma linguagem coloquial, vai haver ironia, vai haver humor, vai haver uma crítica social direta ou indiretamente, vai ter a associação com outras linguagens. Exemplo, o MPB foi influenciado pela poesia marginal, o movimento hippie, o rock. Então, muitos artistas, eu estava vendo um vídeo que muitos artistas, eles tinham, não que eles se associavam com os artistas da poesia marginal, mas eles tinham uma apreciação. E aí também a gente tem que é
a geração mimeógrafo. Eu não sei vocês, mas eu sou da geração 2000, mas eu já tive contato com o mimeógrafo, que vai ser esse equipamento, essa máquina aí que eu coloquei para vocês, para alguns que talvez não lembre o que seria, o que não sabe o que é. Então, vejam, esse objeto aí, eu chamava esse papelzinho de carbono. Então, os artistas daquela época, eles não podiam publicar em editoras. Eles eram, de alguma maneira, autônomos, né? No sentido de eles produziam, era uma produção artesanal, eles que produziam o próprio texto deles, eles que publicavam. Muitos não assinavam porque eles tinham medo dessa questão da censura, mas eles tinham uma liberdade muito grande. E era através dessa máquina que tudo acontecia. E os principais autores. A gente tem Cacasso, a gente tem Ana Cristina César, a gente tem Chacal, a gente tem Torquato, Paulo Leminski. A gente vai ter também, que eu vou falar mais um pouco adiante, a gente tem um representante pernambucano, que é Miró da Muribeca. Então, assim, são alguns artistas que a gente pode lembrar, ou a gente talvez pode nem pensar que fez parte dessa geração, fez parte dessa manifestação cultural. Tu passas, por favor? Então, fica evidente que a poesia marginal apresenta particularidades estéticas de retomadas contínuas do chamado cânone literário nacional. Eu falei para vocês algumas das características, né, da liberdade, da linguagem coloquial, da informalidade. A oralidade era muito presente também, mas a poesia marginal ela não rompia totalmente com o cânone literário. É tão tal que a primeira citação que eu trago é que não foi o surgimento da poesia marginal, mas que teve influência da Semana da Arte Moderna. Eu citei ali Oswald de Andrade. Então percebam que a poesia marginal, a poesia ela não rompe com o cânone, mas faz uma releitura, uma representação desse cânone literário de uma forma mais informal, de uma forma mais livre, de uma forma mais autônoma, usando o mimeógrafo como principal produção artesanal dos textos, dessas produções que eram feitas da década de 70. Tu pode passar agora, Cícero, por favor. Aí eu trouxe um vídeo para vocês que eu já mandei para Cícero, que é o primeiro, ele tá sequencial. Eu só vou dando um spoilerzinho. Não sei se vocês conhecem o rapper Xamã. Eu achei muito legal esse vídeo dele. Ele fala um pouquinho, né, sobre a poesia. Ele vai trazer, né, uma manifestação cultural relacionada à poesia marginal. Tô abrindo aqui, viu? Certo. Só um momentinho. Pulando as propagandas. Dá para vocês verem? Sim. Pronto. Posso iniciar, William? Por favor. Falência múltipla dos órgãos das colunas sociais. Quem se alista e vai pra guerra se distancia da paz. Mais uma dose. Enche o copo do soldado até a porta. Eu fui ferido no combate, mas minha chaga te incomoda. Você se afunda no copo pra morrer de qualquer forma.
num uísque importado ou numa cerveja morna. A norma do estatuto diz que o produto só é nocivo enquanto te fizer feliz. E o caminho a seguir é sem volta. Quem fornece o veneno é quem menos se importa. A droga prorroga teu sofrimento. Fecha a porta, nada me importa, enquanto eu me ausento, mais um trago. O maço tá lotado de cigarro. Me sinto fraco. O ar me falta, me dá pigarro. Eu te falo pra parar, mas eu não paro. Que o meu caso é isolado, até o barato custa caro. Mas sou verdadeiro ou falso? Meu filho, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Enquanto a mãe tira mais um cigarro do maço. E em curto tempo e espaço, fumar te prejudica. A curto, a médio e a longo prazo. A cada dose, a cada trago, a cada gole, mais um cigarro. A cada dose, a cada trago, beber causa cirrose e fumar causa infarto. Abastece o meu ego e engrandece a ignorância. Um copo quente de conhaque é um prato fio pra vingança. E eu tô na dança, sem par, sem passos. Só saudade sem abraços. Neguinho, me queima mais do que mormaço. Aí eu digo, moço, me tira aqui do fundo do poço. Eu fui pintura premiada, hoje não passo de um esboço. Sou um indício de um vício. Caí num precipício. Deveria ter pensado 2 vezes desde o início. Entre esperanças, cigarros, entre um trago ou outro. Eu pago um preço muito caro e a varejo custa pouco. E sigo louco. Meu mundo é fosco, às vezes nem existe. Escondo o rosto e não esboço nenhum tipo de sorriso triste. Riscador no prato. O clima é tenso, nada menos. Você sente o cheiro vicioso e o amargo gosto do veneno. Aí o corpo se entrega e o predador vira presa. Pois pra lutar consigo mesmo, nem sua alma sai ilesa. Cartel MCs. Nas costas do Cristo, Zona Oeste. Posso exibir outro, William? Volta para o slide, por favor. Certo. Então, gente, como podemos ver, a definição de poesia marginal ela vai ser bem mais ampla, porque quando a gente limita essa definição a que é uma manifestação literária ou só uma manifestação sociocultural, ela é bem mais. Veja a presença de outras linguagens aí. Além da questão dos textos escritos que os poetas marginais eles divulgavam naquela época, tem a presença da linguagem oral. Então, a poesia marginal em si vai ter essa inserção de outras linguagens, certo? Vai ter a linguagem visual, a linguagem oral, a linguagem midiática, vai ter uma linguagem política, porque embora eles não batessem de frente, os poetas daquela época não batessem de frente com a ditadura militar, eles traziam uma crítica, eles queriam expressar indignação por tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Tu passa, por favor? Então, associado à poesia marginal, à linguagem marginal, a gente tem o lambe-lambe, que não é muito conhecido. Eu, particularmente, eu fui saber sobre o lambe-lambe com uns 22 anos de idade. Então, assim, foi bem recente. Não sabia da existência do lambe-lambe. E eu trouxe essa seguinte citação, que também é de um artigo. O lambe-lambe é um tipo de arte urbana que se dispõe tanto como um movimento de linha crítica, propondo uma reflexão contrária a alguma atitude, desigualdade ou norma social, ou simplesmente como uma forma de expressão do artista que o cria, usando do espaço crítico para expor suas obras. Ou seja, a gente tem o lambe-lambe urbano, que é o que eu estou apresentando para vocês. Mas também existe o lambe-lambe fotográfico, que ele
surgiu em meados de 2000. Mas esse lambe-lambe que eu estou trazendo é o lambe-lambe urbano, que é a manifestação, é a intervenção artística de rua, que é muito interessante, porque o lambe-lambe ele surgiu simultaneamente com a poesia marginal. Então, vejam, é mais uma forma de manifestação cultural, de expressar suas ideias, os seus sentimentos, a sua indignação daquela época. E o lambe-lambe é bem interessante, porque para você criar um lambe-lambe, você não precisa de muitas coisas. Vocês vão ver no vídeo a seguir que é muito simples. O lambe-lambe você precisa de cola, você precisa de papel, de um rolinho, de um lugar para colar, vamos supor, uma parede, e muita criatividade. Então, o lambe-lambe ele é super fácil de se criar. Eu lembro que quando eu era residente, quando eu fiz residência pedagógica, eu trabalhava poesia e um colega, ele trabalhava lambe-lambe. Aí teve a intervenção, né, de todos os programas juntos. E eu lembro que foi, assim, fantástico. Os meninos, uns que nem falavam durante as oficinas, estavam lá fazendo o lambe-lambe deles, correndo, buscando cola. Então, assim, é uma forma de muitas pessoas se expressarem de alguma maneira. No lambe-lambe você não precisa falar, você só precisa criar e sentir. Claro, você pode falar também. Tu passa, Cícero, por gentileza? Aí aqui eu trouxe uma imagem, né? É um exemplo de um lambe-lambe. Vejam que são vários posts, né? São várias fotos, são vários textos, cada um da sua maneira, cada um expressando alguma coisa. Através do lambe-lambe você pode expressar os seus sentimentos, seja positivo ou negativo. É algo bem simples, sensível de se fazer. Tu passa, Cícero, por favor. Aí agora tem o segundo vídeo que eu te mandei. Tá, só um É um momentinho. pouquinho sobre essa questão, né, como fazer o lambe-lambe, como o lambe-lambe se tornou popular. Porque, por exemplo, possa ser que eu não faça lambe-lambe, mas ao ver um lambe-lambe, vai chamar a minha atenção, eu vou me sentir atraída de alguma maneira. As pessoas passam, tiram fotos. É uma coisa bem legal, assim, de se ver, porque você nem procura muito saber quem fez, você fica tão admirado com aquela arte, com aquela criatividade, que você fica olhando. Aí depois, quem será que fez isso? Essa é a proposta do lambe-lambe. Além disso, o lambe-lambe daqui do Brasil, ele influenciou o movimento punk na Inglaterra. As pessoas elas usavam dessa manifestação para fazer protesto e para contestar várias coisas. Pode pôr, Cícero. Uma técnica de impressão usada na antiga publicidade de rua virou sinônimo de arte urbana. Em São Paulo, os lambe-lambes se espalham cada vez mais pela cidade e revelam o talento de jovens criadores. Você tá lá indo pro compromisso com a cabeça cheia e, de repente, uma frase rápida e completa. Diz tudo o que você queria dizer, traduz o que vai pelo coração. Aí não dá. Você para, tira uma foto e posta nas redes sociais. Eu posto no Instagram, no Facebook. Daí sempre alguém comenta alguma coisa, dá uma divertida no dia, né? Antes de ganhar as redes sociais, o lambe-lambe tem um longo caminho pela frente. E aí começa com o conteúdo, que vai de cada artista. Ganha corpo de diferentes formas, nesse caso, com a ajuda de uma impressora. E vai para o mundo. E a partir daí tem um rolinho que sempre entra em ação, cola, água e o material já preparado para ganhar as paredes. E a vontade de cada um dos artistas urbanos de polinizar com poesia e com cores a cidade de São Paulo. A Laura é uma dessas artistas que espalham frases de efeito por postes e muros. São 6 anos escrevendo pequenas cenas do cotidiano, como ela gosta de dizer. A maioria das vezes, enquanto eu estou fazendo, as pessoas vêm falar comigo e conversam comigo e contam as histórias delas. Tem gente que chora, tem gente que monta álbum de fotos, mas eu acho que vai muito mais uma relação de se identificar com algumas histórias, porque as histórias, elas são inspiradas no cotidiano mesmo. E ela nem terminou e a reação já começa. Difícil não virar o pescoço e dar uma olhadinha. Maravilhoso, né? Esse tipo de intervenção numa cidade como essa, né? Cinza, triste como São Paulo, né? Esse tipo de coisa aqui traz vida pra gente, renova a gente. Mas nem tudo são palavras. A imagem inusitada também vira marca na capital. O Pelé beijoqueiro, que dá um agarrão no David Bowie, na Mona Lisa e em outras figuras, foi criação do Luiz.
O objetivo era provocar uma reação? Provocou várias. Eu acho que o impacto é sempre positivo, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas sintam alguma coisa, né, ao se depararem com aquilo, que não passem despercebidas. E não é que a figura vira até pano de fundo para catálogo de moda? Muito característico, muito legal. É a cara de São Paulo, na verdade. Uma coisa tão icônica como essa, assim, muito bacana. O encantamento é tanto por essas imagens e frases estranhas que dizem mensagens simples que tem até restaurante decorado assim. Nem o cardápio escapou do estilo lambe-lambe. O mais velho tira a foto, acho que com essa referência, e os mais jovens também. Acho que acaba pegando esses dois públicos, que também é a proposta do restaurante. Agora reconhecida como arte urbana, os lambe-lambes estão em alta para acalentar corações apertados e pedir para São Paulo ter mais amor, por favor. Esse é o preço do novo GPT-5, esse é o preço do Claude. Tu volta lá pro slide. Então, vejam, gente, quando eu vi esse vídeo, eu achei muito interessante quando o rapaz falou que traz vida, né? Então, é o que o lambe-lambe acaba trazendo, né, para uma parede morta, para uma parede sem vida, sem cor. E é muito interessante, é muito bom. Eu trabalhei no residência e, assim, eu não, né, o colega, mas todo mundo trabalhou junto, né? Cada um ficou com uma linguagem diferente. Eu fiquei com poesia, ele ficou com lambe-lambe, mas na culminância foi perfeito. Todo mundo trabalhou junto e foi muito bom. Tu pode passar, Cícero, por gentileza? Então, trazendo, né, a minha temática para relacionar com a disciplina da professora, que casa muito, né? Não tem como a gente falar sobre a linguagem marginal, sobre o lambe-lambe, sem falar de Bakhtin e Júlia Kristeva. Então, vejam, eu trouxe duas citações, que foi do artigo, que é de Anselmo Pérez. Eu gostei bastante desse artigo, o comentei. E a primeira citação é: todo texto constitui-se como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de outro texto. Então, um texto, ele não é e nunca vai ser 100% original. Ele vai ter influência de outro. Então, nenhum texto ele é puro, nenhum discurso ele pode ser puro. Ele teve que beber de outra fonte, se inspirar de outra fonte para que ele existisse. Pode passar, Cícero, por gentileza? Além disso, o discurso de outrem constitui-se mais do que o tema do discurso. Ele pode entrar no discurso e na sua construção sintática como uma unidade integral de construção. Então, Bakhtin vai dizer que o discurso do outro entra na minha fala e os dois se complementam. E é exatamente isso que a gente vê na linguagem marginal. A gente vê a existência de múltiplas linguagens, a linguagem oral, a midiática, a política. Então, a gente não pode limitar essa definição de poesia marginal a apenas uma manifestação literária, quando a gente percebe que não é apenas isso. Além de uma manifestação literária, uma manifestação sociocultural, é uma manifestação que há a presença de outras linguagens que ambas se complementam. A gente percebe que essa geração mimeógrafo era uma geração que tinha extrema relevância para aquelas pessoas daquela época, principalmente aqueles que apoiavam a contracultura. Então, a gente não pode dizer que a linguagem marginal era uma linguagem apenas. Só existia a linguagem... Não, existia a influência, a polifonia de outras linguagens, os sons, as vozes, existe a intertextualidade, seja visual, seja oral, seja escrita. Então, a gente percebe essa grandiosidade que a linguagem marginal ela vai trazer para a sociedade. Por isso, a minha temática é como expressão, manifestação cultural, porque as ideias, os pensamentos, é a forma de se expressar. Tu pode passar? Aí eu trouxe aqui, né, a foto de uns dos pioneiros, principalmente Chacal, foi um dos pioneiros, né, da poesia marginal. Aí a gente tem a foto de Chacal e Ana Cristina César. Não vou me adentrar muito neles, porque o meu foco é... Tu passa, por favor? Meu foco é em João Flávio Cordeiro da Silva, nosso querido Miró. E ele nasceu, né, em 1960 e faleceu recentemente.
Miró da Muribeca, né? Porque ele nasceu em Jaboatão dos Guararapes, ele é conhecido como Miró da Muribeca. Ele foi, para mim, para muitos, o maior representante da poesia marginal aqui em Pernambuco. Ele trazia de uma irreverência, de uma oralidade. Ele recitava, ele declamava os poemas dele em praça pública. Vejam a necessidade, né, dessa questão da oralidade, porque o texto apenas ele não vai ser suficiente para, como posso dizer, atingir todo mundo. Vamos supor que na praça, se Miró entregasse os poemas dele, por exemplo, e na praça tivesse gente que não soubesse ler. Vejam como a oralidade é importante para que atinja aquelas pessoas também que não conseguem ler, que não sabem ler por algum motivo. Então, a poesia de Miró era uma poesia atingível. Eu posso usar, era atingível, porque ele produzia, ele espalhava, ele declamava. Então, assim, eu gosto bastante de Miró. E eu acho que não teria como trazer para. Não trazê-lo para o ateliê. Tu pode passar, por gentileza, Cícero? Aí é o último vídeo, tu passa, por favor? Tá, só um momentinho. Tá carregando aqui, viu? Esse é bem curtinho. Salvo engano, é 1 minuto e 27. É só para vocês verem, né? A performance de Miró, a importância, né? Porque muitas vezes trazer só texto não é suficiente para a gente expressar tudo que a gente quer. Então ele ia além. Ele escrevia, ele publicava, ele difundia, mas ele principalmente declamava. Só um momento. Tá aparecendo para vocês? Tá. Agora sim. Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. Ainda mais quando a viagem é longa. Uma casinha branca lá no alto da montanha. E eu perguntando: quem mora lá? Quem mora lá? Um homem na BR olhando pro nada. Uma mulher com um saco de capim na cabeça e o sol estralando nas suas costas e os políticos dando as costas. Janela de ônibus? Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. Igrejinhas minúsculas na beira da BR. Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar, ainda mais quando a viagem é longa. Tu volta lá pro slide. Vejam, gente, eu amo esse vídeo. É um recorte, na verdade, é bem mais extenso. É como se fosse um curta, mas eu trouxe um recorte. Eu acho perfeito, porque é como eu falei para vocês, em relação às características da linguagem marginal, da poesia marginal, a questão coloquial, né? Essa busca pelo cotidiano. E quem nunca se deparou com a janela de um ônibus para pensar? Eu posso falar por mim que a distância, né, a minha locomoção da minha cidade para os lugares que eu preciso trabalhar, preciso estudar, eu penso muito na janela do ônibus, eu vejo muitas cenas. Então vejam que ele traz à tona o cotidiano urbano, o cotidiano principalmente daqueles que são considerados inferiorizados. Ele traz a mulher com uma saca de capim na cabeça. Então, tudo isso que ele está recitando, tudo isso que ele está retratando, são coisas que acontecem. Aí não tem ficção, aí não tem fingimento, aí são realidades. Então vejam a busca, né, da poesia marginal, a realidade, trazê-la nua e crua, de uma forma que pode ser por forma de humor, de ironia, de reverência, de constatação, né? Eu
eu não trouxe esse vídeo porque ele é um pouco mais extenso, mas tem um que é muito bom, que ele traz imagens. E você, além de ouvir, você também vê. E vejam que ele também tem toda uma performance gestual. Ele vira as costas para dizer que a polícia dá as costas. É o que realmente acontece na sociedade. Tu passa, Cícero? Eu trouxe esse poema dele e eu queria alguém para ler, por gentileza. Eu posso ler. Obrigada. Carnaval, né? Deslargado pelas ruas de Recife, não sabe se dança frevo ou vai atrás do maracatu. Será que Deus também tem dúvidas? Nas ruas, igrejas e povo. Deus deixa beijar. Usar a roupa que quiser, são 4 dias que Deus não está nem aí. Aí, na quarta-feira de cinza, Deus de ressaca, perdoa quase todo mundo. Vejam que esse poema, ele traz um humor, ele traz constatação, ele constata coisas, né? Ele faz perguntas. Então, é exatamente isso. Traz uma irreverência, uma oralidade, porque à medida que Cícero vai lendo, você percebe que facilmente pode ser recitado, declamado. Deus largado pelas ruas de Recife. Então, vejam que é tudo intencional, né? A linguagem oral, a linguagem escrita, essa presença de uma linguagem coloquial, dessa linguagem de humor, de ironia. Então, vejam que Miró, ele foi ainda é extremamente importante para essa manifestação que é a poesia marginal, porque ele representa, né? Muitas pessoas se sentem representadas por ele. Então, imagina uma pessoa que consegue ter uma visibilidade maior que você, consegue te representar sem você precisar dizer, olha, eu estou aqui. Ele consegue representar muitas pessoas. Por isso ele era muito ovacionado na Muribeca, né? Por isso a intitulação Miró da Muribeca. E eu adoro esse poema dele. Tem um vídeo dele também, né, declamando esse poema. Eu só não trouxe para não ficar tão extenso. Mas, assim, aí você percebe claramente as características da poesia marginal, né? Da oralidade, linguagem coloquial, cotidiana, uma crítica, uma irreverência, um humor. Então, é tudo isso que essa geração mimeógrafo queria trazer para aquela época e deixou, né, esse legado para a gente, para que continuemos, né, mostrando cada vez mais essa linguagem tão importante, um pouco desconhecida ainda. Tem muita gente que não sabe, por conta também da palavra, né, o peso que a palavra marginal traz para a sociedade. Tu passas, por favor, Cícero? Aí agora a gente tem um jogo que eu também já te enviei. Aí tu só clica no jogo. É um anagrama, é bem legal. Eu queria outro voluntário, sem ser Cícero, para que a gente possa. É umas perguntinhas, né? Com base na minha apresentação. No entanto, é bem simples. Aí eu queria outro voluntário que não for sem ser Cícero, para que a gente possa jogar. Quem se habilita? Williane, acho que tem que colocar aqui no chat o link, não? Então, professora, pode ser assim também. Tu põe aí, Cícero? Mas eles podem escolher também e eu vou jogando por eles. Eu pensei nisso também, professora. Eles podem jogar individualmente, colocar o nome, ou a própria pessoa, porque como é um anagrama, aí eles vão dizendo as palavras. Certo, tá. Põe aí. Só um momentinho, pessoal. Eu vou botar aqui no... Só um momentinho. Coloca no chat e cada um vai jogando individualmente, aí depois a gente partilha, pode ser? Pode ser, eu tô só abrindo aqui, tá um pouquinho lento aqui. O nome desse site é o WordWall. Aí você consegue colocar o nome no final. No final você consegue colocar o nome. Aí aqui Já tá aí. eu consigo.
Aqui eu consigo ver o placar, eu mando o print e mando. Aí vocês entram e jogam. Só são 4 perguntinhas. São bem simples. Aí a gente dá um tempinho. Ou a gente joga simultaneamente. O que a senhora acha melhor, professora? Eu acho que pode jogar simultaneamente, como você tinha planejado, não é melhor? Pronto, pode ser. Tu clica aí, Cícero. Clico sim. Vejam, como é chamada a geração dos poetas marginais? Essa eu falei mais de acho que 3 vezes. Alguém chuta? Vejam que tem tempo. Ó. Pode colocar no chat qualquer coisa. Não pode filar, não, tá? Alguém chuta. Qual é essa geração? Mimeógrafo? Ganhou R$2. Cícero vai enviar. Muito bem. Tu põe aí, Cícero, por favor, mimeógrafo. Exatamente, a geração mimeógrafo por conta da questão da máquina. Daquela máquina tão querida. Eu falo querida porque eu também peguei essa fase do mimeógrafo. Era um cheiro de algo tão grande que invadia toda a escola. Em qual contexto histórico surgiu a poesia marginal? Isso é fácil. Ditadura militar. Aí, ó, ganhou mais R$2. Será enviado por Cícero. Ditadura militar, muito bem. Vejam que o contexto, gente, para qualquer manifestação cultural, literária, que seja, vai influenciar diretamente. Então, vejam que muitas coisas que eram escritas, que eram declamadas, que eram publicadas no anonimato, era por conta da ditadura. Qual é o nome de Miró, né? Ele tem um nome composto. Miró é só um apelido carinhoso, mas qual é o nome dele? João Fácil, pessoal. Alguém abriu a João Flávio. João Flávio, muito bem. João Flávio. Nosso João Flávio Cordeiro da Silva, nosso querido Miró, que nos deixou recentemente. E a nossa última perguntinha é característica da linguagem usada na poesia marginal. A gente tem essa linguagem, é uma linguagem que a gente faz. Eu não vou dar muito. Já tem a dica, né? Eu não vou dar mais dica. Que linguagem é essa? Uma linguagem muito antiga. Coloquial. Coloquial, muito bem. Vejam, essa linguagem simples, essa linguagem informal, mas que consegue, né, atingir tantas pessoas, né? Principalmente por meio da oralidade. Tu volta lá, Cícero, agora. Ó, jogo finalizado. Volto sim. Aí no final você coloca o nome. É bem legal. Eu amo esse site, assim, sabe? Eu trouxe o anagrama, mas tem espécie de Kahoot, tem um que é de jogo da... É muito bom. Eu adoro esse site. Todas as minhas contas são logadas, porque tem a forma paga e a forma gratuita. Aí na forma gratuita você pode fazer 3 jogos. Aí eu tenho vários jogos em outras contas e dá super certo. Eu uso... Desculpa eu intervir aí. Eu uso muito para dar aula de inglês também. Eles gostam muito. Eu uso para dar aula de espanhol. Show de bola. Aqui algumas das referências que eu usei. Tu passa, Cícero? E muito obrigada. Parabéns, querida Williane. Que show, né? Que ateliê show, gente. Interativo, participativo, trabalhando o tema de uma forma muito dinâmica. Parabéns, querida. Agora a gente vai passar para Cícero para a gente ter a mediação. Williane, acho que você pode parar o compartilhamento. E aí, Cícero, fica à vontade. Só um momentinho. Só parar aqui o compartilhamento. Bom, primeiramente agradecer aqui ao Iliano, ótima apresentação. Eu vi isso muito para ser aplicado em sala de aula, não sei se a professora Ivana e os demais colegas concordam, mas está de parabéns. E eu imaginei aqui, dentro de uma sequência didática, que isso dá uma sequência didática, isso não é só uma aula ou duas, isso dá uma boa sequência. Aproveitar o espaço escolar
para que eles possam fazer, possam colar ali os diversos tipos de publicação, de fonte ali, e eles expressar a poesia deles, né? Eu digo eles, os alunos, eu gostei muito. E, assim, e também mostrar, de uma outra ótica, os artistas, como você mostrou, né? Eu não conhecia o João, por incrível que pareça, né? A gente está aqui no interior, a gente é mais apegado a algo mais regional aqui da gente, do sertão. E eu não conhecia, assim, esse tipo de linguagem que é mais urbana, né? Mas muito interessante, por sinal. E daí, então, eu tenho aqui algumas perguntas, acho que teve uma pessoa que levantou a mão aqui, Damara. Pode falar, Damara, pode perguntar. Então, eu estava pensando aqui que o Lambe Lambe acaba democratizando a arte, né? Porque ela leva para espaços que são muitas vezes considerados marginalizados. Eu penso muito no centro daqui do Recife. E aí, como diferentes classes sociais acabam tendo acesso, né, a essas diferentes manifestações. Só que eu penso também que é uma expressão que ainda enfrenta alguns desafios, né, como a falta de espaço, porque eu também não sei, não tenho essa informação, se é algo regulamentado. E aí eu queria saber, amiga, como você pensa essa ausência de reconhecimento do Lambe Lambe como uma forma de arte? Então, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas assim, eu particularmente, Williane, eu só tive conhecimento do Lambe Lambe através do Residência Pedagógica. Então, até eu me culpo por isso, por não ter pesquisado, por não ter, assim, mas eu também não me culpo ao mesmo tempo, porque na escola, na graduação também não me foi apresentado. Então, eu percebo essa falta de espaço, isso que tu falou, eu não sei se vocês se recordam, mas a imagem que eu trouxe, o Lambe Lambe, ele está numa parede que está pichada. Então, vejam, há essa falta de espaço, há essa falta de conhecimento. Eu acredito que ter trazido essa linguagem, eu acredito que eu fui muito feliz na escolha, porque eu sabia de alguma maneira que nem todos poderiam conhecer. E da mesma maneira que eu não conhecia, eu acho válido que outras pessoas conheçam, principalmente quem trabalha com a docência, sabe a dificuldade de entrosar os alunos. Então, assim, tem alunos que a gente tem que fazer das tripas corações essa palavra para que eles consigam se sentirem, né, acolhidos no âmbito escolar, que eles consigam criar, fazer. E eu acredito que através dessas linguagens, né, dessas múltiplas linguagens, a gente pode aproximar mais. O Lambe Lambe é uma linguagem jovem, é uma linguagem de criação. Como eu falei, não precisa de muito para fazer um Lambe Lambe, você só precisa de criação, de cola, do rolinho, de um espaço para colar. Então, é através dele que muitos conseguem se soltar mais. Não sei se respondi tua pergunta. Damara. Respondeu, amiga. Show. Liana, eu posso falar? O que eu achei também muito legal, eu gosto muito de sala de aula, acho que vocês já notaram, né? Eu sou fominha de aula, meus alunos já notaram, enfim. E, assim, para uma aula de português, o interessante é que você também atenda algumas exigências da BNCC, porque você pode trabalhar com a linguagem intertextual, né? E também você pode trabalhar interdisciplinar, porque, veja, tem um contexto histórico de como que surgiu o Lambe Lambe, né? Como surgiu como uma arte, uma linguagem de resistência, você contextualizou na ditadura. E daí, então, é bom que a juventude, principalmente aqui do interior, né, para quem pretende aplicar, conheça isso como uma forma também de resistência, né? Isso uma forma alternativa de resistência, porque hoje as pessoas são muito apegadas, tipo assim, protestar contra tal atitude política só em redes sociais. Não, a gente também tem que aproveitar o espaço físico, né, para a gente também possa fazer isso de forma efetiva. Eu pensei muito isso. Mais alguém? Eu só quero pegar o que tu falou uma palavra-chave, assim, formas alternativas. Eram que aqueles poetas, eles tinham através do mimeógrafo, né? Formas alternativas de expandir a arte deles, os textos. É o que a gente precisa. Tu falou dos outdoor que tem na tua cidade.
Então, vejam, querendo ou não chamar atenção. Imagina passando pela tua cidade, vendo aquela exposição de lambe-lambe, também vai chamar atenção, né? Aí tem gente que para já para postar nas redes sociais. Então, vejam que através dos espaços urbanos pode ganhar ainda mais, né, visibilidade. Professora, tem um colega meu aqui que eu postei essa apresentação num grupo de filosofia, né, da minha graduação. E tem um colega aqui, Josué, não sei se ele está conseguindo escutar, não sei. Josué, o que você achou da apresentação? O que você tem a acrescentar? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Assim, eu quero falar que eu gostei muito do assunto. Não conhecia essa cultura lambe-lambe. Apresentar aqui a primeira vez. Gostei muito da parte que você fala que o texto ele não é puro, né? O texto sempre ele bebe de outra fonte. Isso me chamou muita atenção. E saber que tem essas culturas, que marginal não é coisa ruim. Tem muito na mente das pessoas isso, né? Aí quando fala marginal, já pensa no que é ruim. E isso tira esse dogma, né? Que é quase um dogma mesmo. Eu achei muito interessante e gostei dessa cultura. Obrigado, José. O Josué, ele é estudante de filosofia, pessoal, da UFCA. A gente está no mesmo período. Muito estudioso, né? Trabalhador também. E um grande amigo. Então, tenho muito orgulho de ter José com outros colegas também da graduação aí fazendo parte da minha vida. Obrigado, José, pela participação. Na hora, estamos aqui. Eu gostaria de saber se mais alguém... Ana, pode falar aí, Wanda, desculpa aí. Maravilha, gente, não é? Esse espaço de compartilhamento. Williane, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que, como o Cícero bem colocou, não é? Esse ateliê, ele pode sugerir várias ideias no sentido da gente buscar articular com esse contexto da sala de aula, nesse processo de formação de leitores, no campo artístico literário. Damara colocou a necessidade também da gente refletir sobre essa estratégia de democratização do acesso. Lembrei muito do Antônio Cândido, né? O direito à literatura. Por que não a gente articular com o direito à literatura e à produção cultural marginal, entre aspas, porque o Josué também trouxe essa reflexão sobre o próprio termo. E enquanto academia, enquanto universidade, eu acho que a gente precisa sempre revisitar as nossas práticas de pesquisas, de leituras, para incluir autores que muitas vezes ficam invisíveis nas discussões teóricas e metodológicas que disseminamos nessa cultura da academia, que precisa também ecoar no contexto das salas de aula, das escolas, gente. Então, temos aqui a participação de vários estudantes de iniciação à docência. Olha aí quantas ideias que vocês podem futuramente, não é? Pensar em planejamentos didáticos. Cícero trouxe a necessidade da gente refletir sequências didáticas bem interessante. E aí a Williane trouxe essa dimensão do ateliê, que foi muito teórico-prático, nessa perspectiva justamente da gente refletir. E traz o Miró, da Muribeca, que trabalha com a poética muito corporal, não é? Essa dimensão performática da literatura, trazendo a literatura próxima a essa dimensão cultural do cotidiano, a carga filosófica da janela do ônibus, gente, isso daí é mágico, é para a gente estar refletindo, né? E aí é bem interessante a gente ter essas considerações, que muitas vezes a gente está tão assim no automático que a gente não para refletir nessas dimensões, gente. Então, assim, você está de parabéns, Williane. Cícero está de parabéns também pela mediação. Ficamos muito felizes aqui com a participação de todos e todas vocês que estão acompanhando e vamos continuar sempre neste mesmo horário as nossas reflexões com próximas dimensões aí para a gente estar articulando essa reflexão, a literatura e outras linguagens, tentando aí ampliar as nossas leituras e pesquisas sobre essa área tão importante. E aí eu destaco também, como vocês bem colocaram, acho que
foi o Josué que também colocou, a dimensão que Williane traz de que não há um texto puro, todo texto é dialógico, nessa perspectiva bakhtiniana, a reflexão que Williane também trouxe na perspectiva da Júlia Kristevá, a relação intertextual como mosaico de citações, um texto absorvendo e transformando outros textos. E aí essa dimensão dessa literatura marginal, sob esse viés do dialogismo, dessa perspectiva, eu diria até intercultural, a gente pode até fazer uma dimensão, né? Expressão cultural e intercultural, a gente pode até ampliar, colocando essa diversidade de repertórios, né? De processos, essa riqueza da gente entender a literatura ainda na perspectiva do Cândido, como esse grande sistema em que a gente tem as pessoas que vão produzir, os criadores, que têm uma intencionalidade artística estética, as obras que são construídas, os leitores e as leitoras que estão lá na ponta e que vão ressignificar a partir dessa diversidade de contextos, gente. A gente precisa entender a literatura nessa dimensão plural. E ao articular a literatura e outras linguagens, eu acho que a gente só tem a contribuir cada vez mais para a formação de leitores críticos, reflexivos, protagonistas, trabalhar a autoria criativa, eu acho que o Lambi Lambi pode proporcionar, sobretudo isso também, em várias situações, em vários contextos, para a gente cada vez mais democratizar o acesso à literatura, o acesso à arte, o direito à literatura, como o Antônio Cândido bem colocou. Gente. Muito feliz aqui pelos compartilhamentos hoje, vou passar aí mais alguém, vou passar para o Cícero, para a gente se encaminhando para a gente finalizar, Cícero. Você, como mediador da sessão, vou passar para você. Não, mais uma vez só agradecer. Gostei muito, não é porque eu sou mediador, eu gostei muito. Ela trouxe uma coisa muito acessível, né? Como eu disse, para trabalhar em sala de aula, isso aí é excelente. E também uma coisa que eu vou citar Bose, a Amanda fez me apaixonar pelo Bose, viu, professora? Essa questão de ela trazer, né, que a gente também tem que resgatar a cultura popular, né, a cultura ali, não vou dizer nem da massa, né, porque até esse termo aí, cultura de massa, já foi apropriado pelo capitalismo, pelo capital, mas a gente vê que sim, que turmas, regiões marginalizadas produzem sua própria arte e que a gente tem que dar espaço para essas pessoas. Tá? A gente não pode só ver trabalhar a sala de aula da perspectiva acadêmica. Né? A gente tem também que pegar o que a gente aprende na academia e dialogar também com o povão, que é isso que eu pretendo, né? Que a gente espera. Então, assim, William, tá de parabéns, ficou excelente, ficou bem amarrado sua apresentação, a teoria, você trouxe ali a prática, né? O pessoal tá de parabéns. A única coisa que eu tenho que dizer é que tá de parabéns. Bom, por hoje, por mim, é isso aí, professor. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Perfeito. Acho que podemos... Quero agradecer a presença de todos, pelo espaço de poder apresentar, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sei que a linguagem marginal não é tão difundida, né? Pelo próprio nome, né? Carregado de... pejorativo, muitas vezes. Mas eu quero agradecer, né, pela partilha, pelas contribuições, pela pergunta. E é isso. Obrigada, Cícero, por projetar o meu trabalho. Muito obrigada. E é isso. Obrigado, pessoal. É isso, gente. Gratidão. Espaço importante de compartilhamentos, de integração, graduação e pós-graduação. E aguardamos vocês na próxima semana. Estaremos divulgando em breve o próximo ateliê. Até lá. Até lá, pessoal.